local da favela pode ser bonito, mas além da falta de higiene, às vezes há perigo de desabamento. Felizmente, a favela carioca é algo que tende a desaparecer de nossa realidade. O governo federal, através da Xan, vem ajudando as autoridades estaduais a resolver o problema. O lema é demolir para construir. Cara, essa casa tá quase caindo na nossa cabeça. Se vocês olharem pro teto, olha como é que o teto tá, ó. Todo rachado. Aqui já cai um pedaço do teto. Ali de vez em quando cai ali uns pedaços ali, ó. Cai aqui na nossa cabeça aqui. Hoje, no Rio de Janeiro, uma das capitais que mais tem tuberculose resistente. É uma das cidades que tem uma mortalidade, inclusive, de tuberculose grande. Ela é uma doença bastante antiga, conhecida, estudada, mas ela foi, durante muito tempo, uma doença negligenciada. A pessoa que tem tuberculose é uma pessoa muito fragilizada, extremamente fragilizada, socialmente, individualmente, psicologicamente. Por que para algumas pessoas a tuberculose é hereditária? Parece, as pessoas são mal informadas, mas isso é só a falta de informação? Essa é fácil de responder, a hereditariedade é a condição social. Quer dizer, se você vai pegar essas pessoas pobres daqui, a geração anterior, os pais eram pobres, os avós eram pobres, os tataravós provavelmente eram escravos. Aonde a tuberculose está instalada são cidades com elevado adensamento populacional, com grau de urbanização grande, onde se produz riqueza, mas a riqueza não é distribuída de forma igual. Alvorada, lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza. Ninguém sente de sabor. O sol colorido é tão lindo, é tão lindo. E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo, alvorada. Alvorada lá no morro, que beleza. Sim, eu tive tuberculose 2 vezes. Eu nem morava aqui, morava lá no Morro do Cantagalo, quando eu tive a primeira tuberculose. O pai do meu neto, ele tem tuberculose, está em tratamento até hoje. A última vez eu fui dada como curada em maio de 68, mas só tive alta em março de 69. O problema da tuberculose, no geral, não é o diagnóstico, uma vez que a tuberculose pulmonar, ela tem sintomas bastante característicos. Tosse por mais de 3 semanas, prostração, sudorese noturno, febre vespertina. Além da moradia, né, se é ventilado ou não, a questão da tosse contínua de semanas, são os sintomas assim mais gritantes, que a gente pergunta e se já foi ou já teve algum parente TB. Mas também tem esses vizinhos que falam, tem uma pessoa ali que está tossindo muito. Tem uma pessoa ali que está acamada, está doente, está de cama. E aí a gente vai lá ver o que está acontecendo. E quando você tem alguém doente, comprovadamente doente, você tem que iniciar tratamento. Porque isso é que vai, para aquela pessoa e para os que estão à sua volta, no seu convívio, é que vai interromper a transmissão. Todos os agravos, todas as doenças, tem, para classificar em 3, que a gente gosta, uma tríade de questões, tem um componente social, tem um componente genético, de predisposições genéticas, e tem um componente psíquico da própria pessoa. Isso varia de acordo com o agravo. No caso da tuberculose, o componente social é extremado. Pode ser que indivíduos, às vezes, de classe média peguem tuberculose, mas a difusão da doença, ela ocorre e se propaga muito maior onde você tem condições precárias de vida.
A transmissão do bacilo da tuberculose se dá principalmente pela tosse, quando se tem beco que mal passa uma geladeira. Essa eu sempre achei uma boa medida para você desconfiar de onde é que está o bacilo de Koch, onde é que é o reino dele. Ele reina, é um paraíso esses lugares. Casas onde moram famílias enormes, numerosas, moram mal, moram num lugar pequeno e estreito, que não tem janela, que não se respira dentro daquele ambiente. Passa a noite, tosse, 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 tosse. Então tudo é uma nuvenzinha. Então o risco daquelas outras pessoas se contaminarem é enorme. Só o nível de renda não explica a produção de tuberculose. Se a gente fizer uma análise a nível nacional, a gente vai perceber o seguinte, que provavelmente os territórios, aí eu digo os municípios mais pobres, eles vão ter menos tuberculose. Então, é a pobreza dos lugares mais ricos que está sendo mais atingida pela tuberculose nesses anos todos. Essas casas aqui estão tudo condenadas. Essa parede aqui, eu vou ter que tirar essas coisas daqui, qualquer hora essa parede cai aqui, ó. Caiu tudo aí, ó. Foi eu que botei aí essa escola aqui, aí é pesada pra caramba. Mas já faz um tempo legal que ela tá aí. E já faz uns 10 anos mais que nós moramos aqui, né, velho? 15, então. Tinha febre, tosse, tossia muito, muita febre. Sei lá, fiquei com medo, que eu já tive já outra vez, entendeu? Aí fiquei com medo, que meu irmão morreu disso. Meu irmão morreu disso, então eu fiquei meio assim, receoso. Esse conjunto de situações, e principalmente essa coisa do barraco fechado, bequinho estreito, muito juntinho, sem água encanada, com vala na porta, com barraco escuro, muito fechado. Situação financeira muito ruim, a alimentação não era das melhores, eu sendo mais frágil, eu acabei sendo infectada 2 vezes. Então tem uma outra coisa, uma coisa é o metabolismo biológico, a outra é o metabolismo social. Né? E metabolismo, para a gente falar de metabolismo social, a gente não pode, eu gosto de usar a imagem que é o seguinte, a gente não pode, quando vai fazer uma análise de tuberculose num determinado local, você não pode olhar isso como um retrato, você tem que olhar isso como um filme. O filme no sentido de que ali tem movimento e ali tem história. As linhas de subúrbio também não satisfaziam as condições mínimas de conforto e segurança. Trens tomados de assalto pelos passageiros. Carros absurdamente superlotados. E dizer que este mesmo povo contribui com impostos para que se cubram déficits ferroviários de ordem de 50 bilhões de cruzeiros. Variável densidade, ela está estritamente relacionada com a produção da tuberculose. Porque quanto maior a taxa de contato social no lugar onde você tem bacilo circulando, numa condição onde os indivíduos têm pouca alimentação, tem um desgaste muito grande, porque não é só alimentação, você tem o desgaste do ônibus cheio, do trem lotado, é o desgaste do dia a dia, é o desgaste físico mesmo. Depois, já recentemente, um sobrinho teve tuberculose, mas aí já em Manguinhos. E a situação é a mesma. Ele mora numa casa de vários andares, mas que os cômodos são pequenos. A janela, o bequinho é estreito, a gente consegue tocar um lado e o outro das paredes do beco. E a janela da casa
da avó dele, dá de cara com a parede da casa do vizinho de frente. Então eu consigo perceber que é os mesmos determinantes, né? O trabalho da ACS é fundamental. O ACS é uma pessoa fundamental atualmente no setor saúde. Você é morador de lá, as pessoas já estão acostumadas com você. Você bate ali na porta todos os dias, você conversa. E é uma construção mesmo. Você ali todo dia, batendo, conversando, como é que você está. Entendeu? Ele te vendo ali, você, querendo ou não, você é uma referência, porque ele te vê lá. Na Silvana passava aqui, aí eu fui no posto. Fui lá no posto e lá e fiz os exames. Aí constatou mesmo que eu tava com tuberculose mesmo. Levava o medicamento, via ele tomar, e aí ele tomava, aí eu conversava um pouco com ele, perguntava se estava tudo bem, se ele estava tendo alguma reação ao medicamento, que é comum. Não, mal nenhum. Senti nada. Normal, como se estivesse tomando um comprimido para dor de cabeça, essas coisas assim, não fez mal nenhum. Inicia com 4 comprimidos, dependendo do peso, dependendo da avaliação da médica, e tudo de graça, 6 meses, gratuito. De alguma forma, a equipe, ela percebe, ou ela tem uma sensibilidade para perceber que pessoa é aquela que tende ao abandono. 2 semanas que ele está tomando a medicação, ele já se sente bem melhor. Aquilo que ele sentia de ruim, ele já não sente mais. E aí é uma longa conversa para dizer que ainda tem 5 meses pela frente, né? Espera-se que 5% das pessoas, por alcoolismo, por aquilo outro, abandonem. No entanto, a Organização Mundial de Saúde afirma que, além de 5% de abandono, ela diz que o serviço de saúde é que está abandonando as pessoas. Então, inverte a equação, né? Ora, aqui nós temos taxa de abandono até de 40%. Eu não acredito em controle de doença sem solidariedade no sentido ampliado entendeu? Uma saúde pública que seja solidária, que seja menos biologicista e que seja mais solidária, no sentido de se articular politicamente com outros setores, com a sociedade civil, para produzir soluções que dê oportunidade de defesa da vida. Porque o que está acontecendo? As pessoas, em vez de ter oportunidade de ter defesa da vida, elas estão sendo culpabilizadas pelas doenças. Entendeu? Tem uma parte de responsabilidade individual, sim, mas neste caso ela é muito pequenininha, ela pode fazer muito pouco para a gente pensar a produção da doença no nível coletivo. Mais de 50 novos conjuntos residenciais foram erguidos, proporcionando condições melhores a 35 mil famílias, antes marginalizadas e vivendo em condições inumanas. Agora, vida nova sem favela. Não há como pensar no controle da tuberculose sem uma política realmente séria de habitação. São as soluções provisórias que as políticas públicas, que o governo sempre dá, o Estado dá ao problema das favelas. As soluções são sempre provisórias. Vai cantar, vai cantar, vai cantar, vai cantar. Não é à toa que a gente fala do CHP2, né, que era para ser provisório, e o P aí de CHP virou permanente. Eles vão, tiram o pessoal dali, botam no aluguel social. Aí é interditar pela Defesa Civil, mas eles não derrubam. Alguns derrubam, outros deixam, como tem alguns aqui, entendeu? Não cabe a gente até falar A e B, voltou para a própria casa. Recebeu da prefeitura e volta para a própria casa. A gente sabe que aqui no parque, com o processo de remoção, você entra em CHP2, no Parque João Goulart, tem vários cenários de guerra, até agora. Né? Várias casas abandonadas. Muitas casas estão sendo reocupadas.
É um sentimento de incapacidade muito grande, porque a gente não tem governabilidade para mexer nessa questão social e ambiental, porque as condições que ele vive é precária. Então, isso atrapalha até a questão de saúde. A pessoa se curou, teve cura, teve alta por cura, voltou para sua casa e lá estava a mesma condição e ela volta a se reinfectar. Mas se ele tivesse uma casa melhor, ele teria mais condições de resistir. Na verdade, esse povo precisa de socorro, de ajuda, entendeu? Se uma família, todo mundo, a população, o morador, por exemplo, vê que da sua família todo mundo teve tuberculose, ele vai ter essa percepção de que é hereditário. Na verdade, são as condições de vida, a desigualdade que está se reproduzindo ali. E o que de fato é hereditário é a situação social. A pobreza é hereditária. A pobreza é hereditária. Por isso que precisa de políticas para intervir. Porque não é uma política só de saúde que vai responder a isso, a gente sabe disso. A gente sabe que são necessárias outras políticas, políticas voltadas para a habitação, políticas voltadas para o saneamento. Se você não tiver, vamos dizer, se você não começa a trabalhar em todos os lados, isso não avança. Hoje, quando meu sobrinho teve TB, a gente conseguiu lidar com mais liberdade com ele, de falar do assunto e de tratar dele do que como foi comigo. Eu fiquei debaixo de muito preconceito. Mas ainda tem, as pessoas ainda têm medo de admitir que estão infectadas. Agora, a gente tem que olhar para o território não como um território, como só um conjunto de condições físicas, mas como um conjunto de condições históricas que foram produzidas historicamente em função de uma escolha de como a cidade se organiza, de como você se apodera desse território, como é que você distribui melhor a habitação ou não habitação, como que você cria injustiças sociais. Eu diria o seguinte, a tuberculose, para mim, junto com a hanseníase, são doenças que são, assim, indicadores importantes de iniquidade. Iniquidade no sentido de que, olha, isso não era mais para existir. Com tudo o que mostramos a vocês até agora, não dissemos nunca que o Brasil é um paraíso. Temos muito o que corrigir e assumimos essa verdade, com a consciência de quem sabe como são graves os problemas. O que se fez nestes 11 anos responde pelo que se pode fazer daqui por diante. Por brasileiros como estes, que vivem nesse tipo de habitação que a todos nós deve envergonhar. Cujo direito a uma vida melhor preocupa de fato a todos nós, porque somos todos responsáveis. Por isso, quase metade dos investimentos do segundo Plano Nacional de Desenvolvimento visa a elevação do homem brasileiro. Alvorada, lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente de sabor. O sol colorido é tão lindo, é tão lindo. E a natureza sorrindo, tingindo, Alvorada.